Eu entrevisto agora um artista plástico muito conhecido aqui na nossa região, Décio Carvalho Júnior, num espaço peculiar. Décio, eu já te entrevistei na Casa do Figureiro, em outros lugares, em exposições, mas nunca te entrevistei numa clínica oncológica. E nós estamos aqui hoje. Por que nós estamos aqui numa clínica falando de arte? Bem, depois você vai saber, né, mais sobre a própria pessoal da clínica, mas quando veio o convite, aconteceram dois momentos. Um que eu poderia fazer uma produção de uma série que eu nunca tinha feito para um tema específico, era um período específico. Então, eu vi que eu poderia trabalhar um determinado tema. E o ambiente também pesou dentro das conversações, porque eu poderia sair um pouco do meu tema, que normalmente é sacro, né, religioso, e para um tema mais universal. Coincidiu de eu estar há mais de um ano fazendo uma pesquisa em torno da obra do Shakespeare, lendo, fazendo um trabalho educativo, e como nós ainda, esse é o ano de 450 anos da obra dele, eu achei que deveria prestar uma homenagem. Então, eu fui a partir daí. Mas como trabalhar a cerâmica com um tema, né, dessa vastidão, e seria um trabalho de parede, que é um elemento que eu já vinha trabalhando. E nada melhor que a oportunidade para te obrigar a fazer isso. Então, isso começou a surgir. Então, eu recorri a alguns códigos, alguns símbolos ligados ao amor, como coração, asa, anjo, e resolvi também dar um tratamento mais contemporâneo, né? Sem perder o que a gente nunca perde, né? A ideia do regional, mas eu vi que eu poderia, por exemplo, pegar um coração, trabalhar na questão de remeter a alguma obra do Shakespeare, principalmente o lado mais romântico, e o que é importante para o artista é ter uma finalização na obra, porque não adiantava eu ter um tema grandiloquente, mas se eu não conseguisse resumir isso ou condensar isso numa obra. Então foi uma proposta interessante nisso. E no caso, por exemplo, do coração, eu queria dar um acabamento que fosse liso. Liso no sentido assim, sem arestas. Porque eu também imaginei na ideia do toque. Por eu trabalhar também com deficientes visuais, para mim a ideia da materialidade é muito importante. Eu não gosto de coisas que tenham muitas entranças e ranhuras. Eu gosto de imaginar que as pessoas vão tocar aquele objeto e vão ter uma sensação gostosa de tocar. Então eu fiz algumas texturas, né, alguns trabalhos, e foi isso, imaginar que eu poderia trabalhar um tema regional, misturado com um tema bem universal, que é a obra do Shakespeare, ter um compromisso com algo pictório mesmo, que é do artista, e condensar. Então foi bem esse jogo, né, de como eu pensei também, como o tema é amor, eu não queria um amor assim excessivamente dramático. Eu levei um pouco para o lado do humor, né? É uma coisa que é importante falar, que o artista ele nem sempre se leva tão a sério, porque se ele se leva muito a sério, ele perde um pouco do contato com o público. Como o amor ele tem essa possibilidade, houve até um pouco kit, um pouco, sabe, dessa ideia do coração que parece também um pouco uma almofada, né? Tem uma ideia de ludicidade, e foi isso que aconteceu, né? Foi em resumo, né? Como a gente dizia aqui nos bastidores, ela está tri-emocional, né? Tem também um sentido de proteção. Você pensou nisso na hora de fazer? Ou simplesmente veio? Eu acho que, assim, quando a gente não vira totalmente uma página, quer dizer, ou seja, se eu trabalhava ainda o tema religioso, eu acho que eu tenho um compromisso humanista, né? Então, quando eu faço arte, ainda que eu possa gerar protesto, que existe arte mais politizada, mas eu penso em trabalhos essencialmente humanos. Não que eu seja alienado do que a arte possa ser também política, mas o meu compromisso com uma certa dignidade humana.
Então, quando eu gosto de imaginar que o meu trabalho vai ser partilhado numa casa por um avô, por um pai, por uma criança, né? Então, eu tenho muitas crianças pequenas, não são filhos meus, mas tem muita criança pequena em casa, e eles estão com o meu trabalho, envolvidos com o meu trabalho. Então, eles visitam o meu ateliê, pegam as coisas e tal. Então, eu gosto de imaginar num trabalho que tenha uma possibilidade de ter vários públicos, né? Então, acho que essa ideia de acolhimento, você falou de acolhimento, eu não gosto de obras muito expansivas, eu gosto de trabalhos um pouco centrados, né? Ou seja, eu gosto da forma geométrica também. Então, eu não sei se é uma questão meio masculina, assim, de gênero, não sei se eu gosto de coisas um pouco estáveis, né? Porque, normalmente, amor, escultura está sempre ligada a algo muito leve, né? Pueril. Eu já gosto de um sentimento um pouco contrário. Ainda que o tema seja leve, eu gosto de enquadrá-lo numa determinada área de equilíbrio. Eu acho que aí também é um pouco do jogo de forma e de personalidade, né? Isso, então, equilíbrio, aconchego, né, que são esses sentimentos, acho que é um recurso interessante para mim. Talvez acaba imprimindo um pouco no trabalho. Eu acredito que isso seja a sua intensidade. Intensidade é uma coisa também que eu procuro ter, quer dizer, mesmo sendo uma escultura pequena, você falou isso, eu gosto que tenha monumentalidade, mesmo que seja algo pequeno. Eu gosto de algo denso, né? São palavras que me agradam. E estar expondo aqui na clínica, essa parceria aqui com os médicos, com a proposta que foi feita, é alguma coisa nova na sua vida? Você já tinha experimentado isso antes? Então, como eu tinha um trabalho na área, né, social, com deficiências visuais, a ideia da arte, ainda que é muito questionada, essas questões ligadas à arte, à terapia, se a arte tem essa função, eu não posso me excluir disso porque eu vivo nesse meio. Foi um compromisso que eu assumi já há muitos anos. Então, para mim, só veio acrescentar nessa possibilidade, né, de discutir a arte nessa margem, né, porque a arte está sempre procurando desafios, mas aí eu vi que colocá-la numa questão de tratamento só veio acrescentar na minha postura, enfim. Até tem um amigo que é estudante de medicina, estou falando da exposição dele, para ele já fazer um trabalho desse. E coincidentemente, eu tenho a minha família de enfermeiras. Todas as minhas famílias, eu não contei isso para o pessoal, mas as minhas tias eram enfermeiras e minha mãe era enfermeira. Então, o ambiente médico, por incrível que pareça, me é muito familiar. Porque desde criança, eu vou em hospital, em clínica, desde muito pequeno, e nunca foi um ambiente que me gerou assim, desconforto, porque, na verdade, era um ambiente familiar. Então, eu acho meio que um retorno, uma coisa, né, meio da área da psicanálise, não sei, mas para mim, agradável. Converso com a doutora Gláucia Lolita, aqui do IOV, né, oncologista. Como médica, qual é o efeito, né, que esse visual diferenciado da arte do Décio e de outros artistas que já expuseram por aqui causa nos pacientes? Bom, paciente, quando a gente pensa, né, nele, quando a gente pensa nesse projeto, tudo remete à questão do bem-estar. E eu acho que é isso que a arte está objetivando, trazer esse bem-estar para o paciente. Né? A arte do Décio é uma arte gostosa, uma arte bonita, uma arte assim, muito, muito essencial, né? Que você pode palpar, né? E sentir, né? Toda uma harmonia, essa questão da temática dele, do amor. Tudo isso vem de encontro realmente à nossa proposta. Né? O IOV, uma de nossas missões é promover o bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, né, o Décio até questionou a questão saúde, né, se a arte promove saúde ou não. Eu acho que é uma questão discutível, a promoção da saúde, mas que promove o bem-estar, isso não resta dúvida. E a gente sente isso claramente, sente no consultório mesmo, porque o paciente ele passa por uma recepção, ele percorre os ambientes da clínica e vai tendo contato com a arte que está exposta. E quando ele chega no consultório, a grande maioria dos pacientes eles fazem uma menção
ao que estava do lado de fora, ao que eles viram. Eles fazem algum questionamento, mesmo porque dentro de cada consultório tem uma arte. Então, ele vê que, nossa, é parecida com a arte lá de fora. Então, né, como é uma obra do mesmo artista, eu acho que ele já chega e já presta atenção. Então, vem a lembrança que ele já estava vendo aquilo na recepção, está vendo novamente em cima, né, da mesa do médico ali. Isso traz realmente uma situação de conforto, uma sensação de conforto. E é muito agradável para a gente poder lidar com isso, né? E, às vezes, dialogar com o paciente também, porque quando ele entra nesse assunto, torna a consulta um pouquinho mais leve, não fica só no propósito, né, de falar da doença dele, do problema dele, do tratamento que você vai propor para ele. Você consegue, né, tornar a conversa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave, falando de outras coisas, de outras amenidades, que não é só o foco da consulta. Eu acho que é essa sensação que a gente quer promover e consegue. Bom, nós falávamos antes dessa entrevista, né, que, pelo menos a mim, me parece a recepção o local mais tenso do consultório. E lá nós vimos muita arte, muita coisa bonita para ver e para contemplar. Esse efeito terapêutico, ele reflete dentro do consultório, na hora da consulta, esse ambiente mais agradável da recepção? Eu acredito que sim. Né? A gente está sempre discutindo isso, né? Nós temos aqui todo um jeitinho de estar lidando com essas situações para tentar, de fato, promover esse bem-estar do paciente. Então, a gente dá uma atenção especial a essa recepção, desde a forma como o paciente é recepcionado mesmo, pelas pessoas ali, como pelo próprio ambiente. Né? Eu acredito que essa arte ali exposta, né, de uma forma assim... como eu falei, principalmente a obra do Décio, que a gente está retratando agora, essa forma suave, essa forma, né, de uma arte bem, bem delicada, deixa realmente o paciente um pouco mais tranquilo, um pouco mais aconchegado. Porque ele, realmente, o momento que ele chega na recepção, principalmente o paciente de primeira vez, seja a primeira vez para consulta ou a primeira vez para iniciar o tratamento, é um momento de muita tensão. Ele chega cheio de dúvidas, ele não sabe o que ele vai enfrentar, como é que vai ser o tratamento dele, como é que ele vai ser recepcionado por esse médico, se ele vai ter uma empatia ou não com o médico. Então, eu acho que ter um ambiente, né, ter situações naquele ambiente que tranquilizem, que transmitam uma coisa mais positiva para ele, vai amenizando essa tensão e ele entra no consultório realmente um pouco mais suave, um pouco mais leve. Essa temática do amor, da proteção, né, do cuidado, eles conseguem perceber? Eles comentam a respeito? Conseguem captar a essência do trabalho, da figura? Olha, como todos... Né, é quase indiscutível, mas quase todos os pacientes, em algum momento do tratamento dele, algum momento da consulta dele, ele faz menção às obras, ele faz menção a esse projeto do IOV, né, de estar trazendo a arte para dentro da clínica. Então, eu acho que fica bem, bem nítido isso, de que realmente ele se sente amparado, ele se sente aconchegado e que a arte colabora para isso. Vamos falar do outro lado agora, e o profissional, né, que trabalha nesse ambiente, porque a atenção da saúde ou falta de saúde, ela reflete também no profissional. Não é? E como é que o profissional se sente nesse ambiente também, com essa temática toda cuidadosamente desenvolvida? É extremamente agradável, né? Eu costumo dizer que quando eu venho trabalhar no IOV, eu não venho trabalhar na clínica, eu venho trabalhar numa galeria de arte. Então, eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. É uma coisa que traz para a gente uma alegria, né? Um orgulho imenso, né? Quando eu falo para as pessoas que o IOV tem um projeto chamado Arte Vida, que a gente expõe as artes, que o espaço é aberto para visitação, seja dos pacientes, dos seus familiares, ou mesmo o público em geral. Tem os dias que a gente abre as portas realmente para estar recebendo as pessoas para visitar essa arte. Então, é extremamente agradável. Né? Temos os momentos também de interação com os artistas, porque eu, né, trabalhando aqui, vejo desde o dia que eles vêm para colocar a arte na parede, né, para escolher o lugar de cada arte, de cada quadro, de cada escultura. Depois tem o dia da exposição, que na abertura, geralmente o artista vem alguns convidados que falam da obra. Isso é muito gostoso. Né? Eu acho que esse foco também de uma arte que a gente está trazendo hoje, que é essa arte mais regional, essa arte da região do Vale do Paraíba, é muito importante. Os nossos pacientes, eles são, a grande maioria, daqui da região. Né, e eles se identificam com isso, acho que nós conversamos isso nos bastidores também, né? E eles se identificam muito com isso. E eu já percebia isso antes do projeto.
Antes do projeto, eu percebi o quanto que o paciente ele se sente amparado quando você fala dessa questão regional, quando você, ele, por exemplo, ele fala que ele é de um município próximo daqui, que ele é de alguma cidadezinha, né, bem próxima de Taubaté, mas com essas características bem interioranas, assim, e ele conta do dia a dia dele, que ele é da roça, que ele é da fazenda, e quando ele tem essa identidade com o médico, ele percebe que o médico valoriza isso, tem trocas para fazer com ele. Eu sou um pouco suspeita, porque eu também sou da região do Vale do Paraíba, eu também nasci na roça. Então, esse contato traz uma interação muito grande, uma confiança muito grande naquela relação médico-paciente. E agora a gente agrega a arte nisso, porque é a arte regional trazida para perto do paciente. Ele se identifica, ele vê essa obra, ele sabe que é de um artista daqui. Eu acho que ele fica até comovido. Eu acho que é uma situação bem agradável, bem gostosa. Bom, essa harmonia, né, desenvolvida entre o ambiente, o profissional e o paciente, com certeza em termos terapêuticos, de facilidade de recuperação, deve ter um impacto, né? Eu acredito que tenha um impacto, é verdade isso? Eu acho que toda promoção de bem-estar, toda promoção de tornar aquela situação o menos desconfortável possível, traz benefício com certeza. Eu acho que o nosso resultado não está diretamente proporcional somente à técnica, somente, né, aos medicamentos que são empregados no tratamento, mas tudo que está envolvido com isso, desde do paciente se sentir aconchegado, desde ele se sentir num ambiente tranquilo, que promove confiança. Eu acho que tudo isso está diretamente relacionado ao resultado final do tratamento dele, isso eu não tenho dúvida. Seja no tratamento dos pacientes, né, que estão tratando e que vão ter melhora do seu quadro clínico e que vão sair dessa situação, né, renovados, com a saúde totalmente restabelecida, mas mesmo os pacientes que já não têm, né, essa possibilidade, que muitas vezes precisa só de um cuidado mesmo, de um cuidado paliativo muitas vezes, mas essa paliação com essa harmonia, com esse carinho, eu acho que faz toda a diferença. Converso agora com o Jorge Rembrandt Gutlich, que é um nome bastante sugestivo, né? E o Jorge é doutor em artes pela Unicamp e curador dessa exposição, Arte e Vida. Jorge, como é que vocês encontraram nas obras do Décio, né, um artista paulista, vale-paraibano, a ideia que vocês imaginavam, né, para esse projeto aqui na clínica? Olha, essa iniciativa do Instituto de Oncologia do Vale, ele tem assim uma premissa que eu acho das mais valiosas, que ela presta, além de um serviço assim aos pacientes, aos colaboradores, aos médicos, né, proporcionando um ambiente agradável e cultural, nós também acabamos trabalhando com um serviço social, né, porque a função das exposições que acontecem aqui desde 2009 não é simplesmente decorar o espaço, mas sim promover divulgação de artistas, debates e, sobretudo, o registro dessas atividades, seja através de material impresso, seja através de registros videográficos, né? E, através dessas escolhas, nós conseguimos montar certos panoramas. A cada ano há um tipo de panorama a ser montado. Nesse ano, nós optamos por 4 exposições radicalmente diferentes, né? Uma primeira exposição tratou da iconografia de Taubaté e do Vale do Paraíba, com a obra do Montenegro. A obra do Décio, ela é sui generis, não só nesse ano, como em todo o repertório das exposições da série Arte e Vida, porque ele trata de uma questão regional, né, assuntos regionais, sem se esquecer do seu lado internacional também, porque ele vai atrás de certas leituras, né, da história do teatro, no caso bem específico, Romeu e Julieta, do William Shakespeare, mas ele contextualiza essa situação, essa cena, em São Luís do Paraitinga, né? E ele, com isso, ele demonstra uma grande honestidade com o seu fazer artístico, né? Porque ele não pode negar que ele conhece Shakespeare, mas mesmo nesse exercício de leitura de Shakespeare, ele não pode negar que ele é do Vale do Paraíba. Então ele faz esse casamento entre esses dois polos, né,
da cultura. E a intenção dessa exposição foi exatamente de colocar esse olhar, de expor esse olhar sobre esses dois mundos. Junto com as exposições promovidas durante esse ano, nós temos também palestras específicas em torno de uma figura vale-paraibana e universal, que foi Monteiro Lobato. Então, nós tivemos a imagem de Monteiro Lobato como memorialista na primeira exposição. Na exposição do Décio, nós vimos Monteiro Lobato como modernista. Será modernista ou não? Essa foi a questão. Na próxima exposição, nós teremos Monteiro Lobato progressista, né? Ou Monteiro Lobato e a economia. Essa foi a inovação desse ano, né? Fazer esse paralelo entre o assunto Monteiro Lobato e os artistas da região. Nós comentávamos sobre a regionalidade dos trabalhos do Décio, mas ele é um artista que consegue captar várias nuances na mesma peça, né? Falamos de um William Shakespeare, né? Falamos de São Luís do Paraitinga, né? Que é trazer o erudito shakespeariano, né? Para a popularidade do Vale do Paraíba, das cidades pequenas, principalmente, cidades ruralistas. E tem toda uma leitura religiosa, tem uma leitura calorosa, uma leitura amorosa, né? Até pelo espaço onde essa exposição está acontecendo, que é uma clínica, já dissemos antes, onde as pessoas vêm para cá fragilizadas. E esse ambiente faz da clínica um acervo cultural muito grande e as pessoas estão assimilando isso. Como é que você vê essa assimilação, né? Esse distrair da consciência do paciente, da sua enfermidade, dos seus problemas, porque ele tem 1 milhão de coisas para observar e descobrir em cada peça. Então, ele vai se manter sempre ocupado. Como é que vocês enxergaram essa possibilidade? Eu fiquei muito feliz com a declaração da doutora Gláucia sobre o fato de se parecer mais uma galeria de arte do que uma clínica. A intenção era essa mesmo, né? De tirar esse aspecto de clínica e pensar nesse espaço mais como espaço da cultura, espaço da fruição. Em relação a essa questão da dor, nós sabemos que exatamente no momento de fragilidade que a sensibilidade aflora. É exatamente quando você se encontra num momento difícil, de fragilidade, que você começa a observar certas nuances da beleza ou da sensibilidade. E as coisas acabam se associando aqui, uma coisa a outra, né? Ou seja, o trabalho do artista não está aqui só para decorar, né? Não é simplesmente uma peça para tampar um buraco na parede. Ela tem uma função de estimular o quê? A criação de uma memória da arte local. E com isso, nós estamos estimulando o quê? Estamos estimulando o consumo da arte, não o consumo financeiro, mas o consumo espiritual da arte, que é mais importante. Ou seja, e esse sentimento de pertencimento. Ou seja, que eu pertenço a uma região, essa região tem uma identidade. Você falou agora de religiosidade. É importante falar que a religião, nesse aspecto, quando é tomada pelo popular, ela ganha todo um outro contorno, que não é o contorno da religião enquanto dogma, né? É da religião enquanto afeto, né? Então, Nossa Senhora de Aparecida, ela deixa de ser a Nossa Senhora mesmo, oficial, bíblica, para virar uma mãe, né? Para virar uma figura que transcende até a dimensão, né, do status religioso. Então, essa que é a grande questão. Bom, e nós já comentávamos com outros entrevistados essa questão também do acolhimento, né, da paz de espírito, da distração mesmo, de tirar a pessoa do foco da doença e passar para ela uma mensagem também de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem otimista, né? Essa beleza toda traz um aspecto bastante, uma atmosfera otimista, né? E agregar a arte ao tratamento, né, é uma inovação. E pelo que a gente percebe no ambiente, nós que viemos da rua, também já estamos no fim da tarde, tivemos um dia atribulado, a gente já sente uma diferença, uma leveza de espírito aqui dentro. E a arte contribui muito com isso. Como doutor em artes, você obviamente sente essa fluidez, mas você consegue perceber isso nos outros? Sim, eu
gostaria de falar uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, né? Que a arte, ela tem uma função que é espiritual, né? E, infelizmente, na arte contemporânea, os artistas acham que o seu umbigo é mais importante que o mundo, né? Então, o que importa é o meu sofrimento, o meu drama. Bem, até que ponto isso contribui para com a sociedade? E a gente se esquece também que médicos e artistas têm algo em comum. Aliás, tem muitas coisas em comum. E se a gente puxar pelo ponto de vista da religião, vamos lembrar que os médicos e pintores têm o mesmo padroeiro, que é o São Lucas. Era médico e era pintor. Então, uma coisa deve ter a ver com a outra, né? Não dá para desassociar, né? O produzir arte, produzir sensibilidade da intenção da cura ou da sensibilização do próximo. Muito bacana. E como vocês estão cheios de projetos artísticos e culturais, né, associados à saúde, qual é o futuro, né, do próximo projeto? Já pode falar alguma coisa a respeito? Nós pensamos o próximo projeto sempre a partir de uma discussão, né, que é feita durante a última exposição. Eu posso falar para vocês das duas próximas exposições desse ano. A próxima exposição é da Lúcia Angarano, uma exposição sobre flores, uma exposição de botânica, né? E a última exposição é uma exposição de professores, né, da Escola Fego Camargo, uma exposição coletiva, né? Uma maneira de fazer um mapeamento do trabalho dos professores dessa escola tão querida de Taubaté, que é a Fego Camargo. Então, a partir do fechamento dessas exposições, nós vamos delinear como será o projeto no ano seguinte, né? A partir do que foi sentido, que foi visto, porque nós acreditamos muito em talentos que vão surgindo, né? Em surpresas, e também na opinião dos próprios colaboradores aqui. Essa ideia das palestras sobre Monteiro Lobato, eu já posso falar que não foi nossa a ideia, partiu do Dr. Fred. É ele que, como público também, pensou, puxa, é o momento agora de não só o artista falar, mas outra pessoa falar, e por que não um assunto, né, tão caro para a região e tão equivocado também, né? Porque Monteiro Lobato, ao mesmo tempo que as pessoas dizem conhecer, não conhecem, né? Então a ideia foi desdobrar ele em 4 faces e explorar essas faces através desses profissionais, desses pesquisadores que lidam cada um com uma faceta desse intelectual. E pessoas que não são pacientes da clínica podem vir visitar as exposições, participar das palestras? Sim, aliás, a abertura da exposição ela é coalhada de gente que muitas vezes não conhece esse espaço como clínica, né? Vem apenas para a abertura das exposições. E há um dia na semana que todo o espaço é aberto, porque convém lembrar que a exposição ela acontece não só nos espaços públicos da clínica, né? Saguão, corredores, mas também nos consultórios e na sala de quimioterapia.